Olá, pessoal. Boa tarde para mim. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas um ótimo olá para você, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Antes de qualquer coisa, já curte aí o vídeo, por favor, porque isso ajuda. Segue o canal para você ficar sabendo de quando postar novos vídeos. Estou aqui comendo meu bolinho zero lactose, zero farinha de trigo, zero açúcar. É um bolo maravilhoso que eu tenho aqui na Barra, que eu compro direto, que mata aquela vontadezinha de comer doce, né? E os produtos são de qualidade. E tem gosto, porque a maioria desses bolos aí, 000, não tem gosto de nada. Eles têm. Bom, quem quiser depois eu boto aí nos comentários. Quero falar com vocês hoje sobre mentalidade. Vou fazer uma sequência de vídeos explicando um pouco melhor, mais detalhadamente, o que é a mentalidade, por que você deveria vigiar qual é a sua, para você poder alcançar os seus resultados, alcançar seus objetivos, ter uma vida plena, uma vida boa, uma vida tranquila internamente, com paz interior, com calma, se sentindo bem, se sentindo confiante, satisfeito com a vida. Quem não quer isso, né, gente? Bom, mentalidade. Tudo começa na mente. E mentalidade nada mais é do que o seu programa mental. Se o seu cérebro é um hardware, é uma estrutura, é um computador incrível que torna nós, seres humanos, a espécie que somos, vou botar entre muitas aspas, tá? Mas entre muitas aspas, superior a outras espécies em termos de inteligência, é por conta desse hardware maravilhoso que a gente tem, nosso cérebro. Mas, para todo hardware funcionar, para todo computador funcionar, ele precisa de um software. E a sua mentalidade é o seu software, é o programa, o seu programa mental. É, literalmente, as conexões que tem dentro do seu cérebro que fazem você perceber o mundo, entender o mundo, interpretar o mundo. E quando eu digo mundo, são as situações, as circunstâncias, as coisas que acontecem, o que está à sua volta, de material e também de situações. Todo mundo tem mentalidade e tem uma mentalidade. E cada mentalidade de cada indivíduo é diferente. Por isso é importante entender que nada que você pensa ou faz ou fala ou entende em relação ao mundo e circunstâncias é óbvio. Nada que você pensa em relação ao mundo é óbvio. Porque a interpretação que você dá para as coisas do mundo, para as circunstâncias, para as situações, ela é totalmente impactada pela sua mentalidade, pela forma como a sua programação mental está dada dentro do seu cérebro, da sua mente. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa que olha para um cachorrinho, como eu estou olhando aqui para minha cachorra, para Nala, e acha fofinho. Pode ser que tenha alguém que olha para um cachorro e fica com medo. Então, a interpretação que damos para as coisas do mundo depende da forma como interpretamos o mundo que está vinculada à nossa mentalidade, às nossas crenças, ao que entendemos sobre os conceitos, sobre as situações, ao que aprendemos ao longo da vida. E essa mentalidade, então, ela foi construída, esse software, ele foi programado com base nas nossas experiências, no que aprendemos, no significado que demos para as experiências que tivemos, especialmente na infância. A infância
um período bizarro, assim, de importância para a vida do ser humano, porque é na infância que começamos a construir e conforme vamos na adolescência e início da fase adulta consolidamos, mas na infância começamos a construir esse entendimento que temos das coisas. Muito desse aprendizado que vamos tendo ao longo da infância, que nos ajuda a compreender o mundo. Lembra que na infância ainda não temos a mente racional completamente formada. Então, muito do que entendemos do mundo ao longo da infância é impactado pelo nosso cérebro mais instintivo, pelo nosso cérebro mais sobrevivente, porque é, de fato, a parte do cérebro que nos protege, nos ajuda a sobreviver. Então, na infância, muito dos significados e aprendizados que formamos acontece a partir dali, não de uma mentalidade, não de uma mente mais racional, mais lógica, porque essa parte do cérebro ainda está sendo formada. Mas o fato é que a infância é um período importantíssimo para os aprendizados e os significados que damos para a vida. Muitos traumas que, como adultos, e crenças que, como adultos, temos, vêm da infância, vêm do ambiente que tivemos na infância, das coisas que vimos, ouvimos. E esse software, então, ele começa a ser construído ali, com base nessas experiências e nas emoções que sentimos. A questão é que a gente carrega isso pro resto da vida, se não prestamos atenção, porque aí também é uma característica interessante da mentalidade. Por ela ser construída pelas experiências e pelos significados que vamos dando às experiências, e por nosso cérebro ter uma característica que se chama neuroplasticidade, isso nos mostra que a mentalidade, esse programa, ele pode ser reprogramado. Mas eu não vou entrar nesse assunto nesse vídeo. Me comprometi a falar só sobre mentalidade, não sobre como mudar, porque senão eu me perco. Bom, resumindo, mentalidade é o programa mental, é o seu padrão de comportamento mental diante das coisas que você vê, você experiencia, sobre essas circunstâncias. Ele não é óbvio, é importante você saber isso. O que você pensa sobre as coisas não é o que é, necessariamente. É o que você pensa. Isso aí já dá margem para bastante reflexão, né? A sua mentalidade impacta em tudo que você faz. Ponto 3. Impacta em tudo que você faz, como você fala, os trejeitos, as expressões, o tom de voz, o que você pensa, como você se comporta, as escolhas que você faz. E ela é reforçada cada vez que você age de determinada forma, fala determinada coisa, pensa determinada coisa. Você reforça aquele caminho neural, aquele programa neural, aquela mentalidade. Então, para termos uma vida boa, uma vida consciente, presente, atenta, de fato, para sairmos do automático, precisamos verificar, né, minimamente,
e prestar atenção na nossa mentalidade. Porque, como eu falei, como ele é um programa e ele é reforçado cada vez que você usa ele, né? Age de acordo com ele, fala de acordo com ele. Esse programa que vira um hábito, que é um hábito da sua mente, um padrão mental da sua mente, ele é reforçado. E se você não prestar atenção, você vai estar, muitas vezes, agindo com base num programa defasado. Lembra que eu falei que na infância você não tinha o seu cérebro inteligente totalmente formado? Só que como adulto, você já tem um cérebro totalmente formado, capaz de pensar de forma mais racional, de forma mais lógica, não tanto baseado nas suas emoções. E aí, se você não percebe, você está agindo sem utilizar essa parte do cérebro. Bom, acho que está bom por aqui. Suficiente para trazer algumas coisas à tona e causar algumas reflexões. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre esse impacto do que pensamos nas nossas ações e do reforço que as nossas ações fazem para o que pensamos. E quando a gente vê, a gente não está nem sabendo mais por que a gente está agindo como a gente está agindo. Está automático. E como você precisa conceber a possibilidade de que tudo que você pensa, fala, faz é o que está te atrapalhando de ser a pessoa que você quer ser. Então, ser quem você é está te atrapalhando de ser quem você quer ser. É isso. Até a próxima.